Ontem eu acho que foi um dia muito importante no Congresso Brasileiro. Hoje a gente vai receber aqui no nosso All News o cientista político, ele que é o diretor da Quest, né, o Felipe Nunes, e escreveu um livro, Brasil no Espelho. Eu achei muito interessante porque quando a gente olha o que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro, é isso, né? Estamos olhando no espelho. Quem somos nós? O que é o Congresso Brasileiro, se não a sociedade brasileira como um todo hoje, né? O que isso representa? Vamos tentar decifrar o que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro. A deputada Carla Zambelli teve o mandato preservado. Ela, que todo mundo dizia ali, nossa, deve ser cassada, teve o mandato preservado em uma votação nessa madrugada na Câmara dos Deputados, mesmo condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, mesmo estando foragida, mesmo estando presa na Itália. Foram 227 votos a favor da cassação de Carla Zambelli, 30 a menos do que o número necessário para que ela perdesse o mandato. Além disso, houve 170 votos contrários e 10 abstenções. Com a decisão, o caso é arquivado. Mas Zambelli ainda pode perder o mandato por faltas, né? Ela não registra a presença desde outubro, quando encerrou o período da licença. E o regimento da Câmara determina que um deputado não pode faltar a mais de 1/3 das sessões ordinárias. Ontem, Carla Zambelli, presa na Itália, ela fez um depoimento emocionado lá na Comissão de Constituição e Justiça. O caso estava passando por lá antes de ir a plenário. E durante essa participação, antes ainda da informação de que ela não seria cassada, ela falou sobre inocência, falou sobre ditadura do judiciário. Vamos ouvi-la. Vivendo um momento muito sério na história do Brasil. Um momento em que a ditadura do judiciário vai avançar sobre muitos dos senhores, sobre muitos de nós, se nós não fizermos nada. Os meus eleitores já sabem da minha inocência, os brasileiros já sabem da minha inocência, e os senhores que acompanharam a voz agora do Diego sabem da minha inocência. Então, os fatos estão esclarecidos. Não menos importante, quero agradecer por fim os meus pais, João Hélio e Rita, meu filho maravilhoso, meu príncipe que está aí, estou te vendo, eu estou tão feliz por te ver, meu filho, estou com tanta saudade de você. João Zambelli. Tá aí o depoimento. Depois ela foi, né, beneficiada, inclusive a mãe dela, não sei se a gente tem a possibilidade de abrir agora, Lu, a mãe dela postou nas redes sociais um post no Instagram falando que Rita Zambelli, de que em nome da família, em nome da minha família, agradeço a todos que colaboraram de alguma maneira com essa grande vitória. E aí ela começa a agradecer a todos que apoiaram, inclusive, essa situação de Carla Zambelli e que eles estão muito, muito felizes. Colocou um post lá de gratidão a todos que apoiaram Carla Zambelli. A vitória de Zambelli na Câmara, esse é um post feito pela mãe dela, já que Carla Zambelli também nem pode utilizar as redes sociais. Bom, antes de a gente passar aqui para a análise do Josias e Sakamoto do caso Zambelli, queria colocar também a fala de 2 parlamentares em relação a esse caso. Primeiro, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Ele foi um que saiu super em defesa da Carla e disse que não há provas para a condenação dela. Vamos ouvi-lo. Eles trazem essa argumentação de que não há nada mais a se fazer porque a deputada Carla Zambelli já foi condenada em trânsito e julgado. Primeiro que foi um processo totalmente ilegal, um processo de perseguição. Não houve provas para a condenação da deputada Carla Zambelli. E ainda que essa seja a justificativa de que ela já está condenada e não tem como exercer seu mandato, ela não é cassada automaticamente. Ela só é cassada depois que atingir o número de faltas. Isso só vai acontecer no ano que vem. Bom, quem falou também sobre isso foi o deputado petista Rogério Correia. E, claro, por um caminho muito oposto do Jordi. Eu gostaria de mostrar a coerência que existe nesse processo. A deputada Carla Zambelli, ela já deveria ter sido cassada e o mandato já não deveria estar com ela, porque já transitou em julgado 2 casos em que ela foi condenada. Um da invasão da Justiça brasileira, junto com um hacker, nos computadores e nos arquivos da Justiça brasileira. E por isso ela foi condenada. Um crime grave, com um hacker comprovado, com todas as provas, portanto, um crime comum que ela cometeu e por isso foi punida. O segundo, que nas ruas, com uma arma, também neste ela foi
condenada, comprovada, com cenas explícitas disso, correndo atrás de um eleitor nas ruas de São Paulo. 2 crimes graves. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Faria, já anunciou que vai entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra essa decisão da Câmara, que rejeitou a cassação dela. Ele afirma que a Câmara não deveria ter aberto uma votação justamente pela situação da Zambelli, né? Mas apenas ter determinado a perda do mandato, que não era nem caso de ter colocado isso em votação no plenário. Bom, quero ouvir aqui o Josias e o Sakamoto sobre isso. Josias, tá certo, né? O que foi feito ontem na Câmara em relação à Zambelli, ela deveria ter sido beneficiada com a não cassação? Não, está completamente errado, né, Fabiola? Em vez de sepultar a Carla Zambelli, os deputados mataram a Câmara. Então, se reuniram nessa quarta-feira de noite, deveriam os deputados parafusar a tampa de um caixão que o Supremo já tinha fechado. O cadáver estava insepulto. Esse cadáver político da Carla Zambelli já estava cheirando mal, inclusive, e bastariam ali 257 votos para que esse esquife descesse finalmente à sepultura. E aí abriu-se o painel eletrônico e verificou-se que faltaram 30 votos. Então, ao invés de sepultar a Zambelli, os deputados mataram a Câmara. Não é a primeira vez que isso acontece, já houve assassinato institucional semelhante. Não vai ser também o último caso, mas a Câmara acaba sempre ressuscitando, só que ela renasce pior. A cada novo retorno, a Câmara volta pior. Então, já tinha sofrido um homicídio semelhante em 2013. Os deputados, naquela ocasião, salvaram o mandato do Natan Donadon. Tinha sido condenado por corrupção, estava preso na Papuda, foi à Câmara, teve autorização da Justiça para acompanhar a sessão que deveria ser de cassação do seu mandato, chegou à Câmara algemado de camburão e voltou para a cadeia, voltou para a Papuda com o mandato intacto. Também, naquela ocasião, os deputados salvaram o mandato de um preso por corrupção. Meses depois, cassaram o Donadon por falta de decoro, porque ficou muito mal naquela ocasião, mas aí a Câmara já era morta, né? E a Carla Zambelli está presa em Roma. Podia até ter participou da sessão na Comissão de Constituição e Justiça, poderia ter participado virtualmente desse antifuneral, mas preferiu terceirizar para o seu advogado, o Fábio Pagnosi, as insinuações que o presidiário Donadon fez pessoalmente 12 anos atrás. Aí disse lá o advogado, hoje há cerca de 100 deputados respondendo a processo no Supremo. Se caçam a Carla Zambelli, abre-se um precedente. Essa insinuação funcionou, porque o plenário acabou olhando para o próprio pescoço. E os deputados estavam ali com a dosimetria desregulada, afrontaram o Supremo com essa decisão, salvando o mandato de uma condenada a 10 anos de cadeia, e aplicaram uma suspensão de meio ano ao deputado Glauber Braga, porque chutou o traseiro de um ofensor da sua mãe, doente, a mãe dele morreria dias depois. Então, poupou o mandato da Carla Zambelli e suspendeu um outro deputado que merecia uma reprimenda, mas uma reprimenda bem menor do que essa, suspendeu por 6 anos. É a mais gravosa punição que pode ser imposta a um parlamentar antes da cassação. E há males que vêm para pior, né, Fabiola? Então, nos próximos dias, os deputados vão matar a Câmara mais um par de vezes. Vão salvar o mandato do Alexandre Ramagem, né, que está aí também na fila do patíbulo, também já foi condenado pelo Supremo, e vão vão presentear o Eduardo Bolsonaro com um afastamento do mandato por decisão administrativa, por excesso de faltas. Portanto, ele vai preservar os direitos políticos. Então, é muito triste, Fabíola, o que está acontecendo, porque o Brasil foi recém-exaltado aí ao redor do mundo como um exemplo de vigor democrático. E agora o Brasil está virando uma democracia suicida por conta dessas decisões absurdas. Zambelli deveria ser cassada, Sakamoto. Por que foi um erro ontem a Câmara ir por esse caminho? Fabíola, a deputada Carla Zambelli, ela invadiu o sistema do CNJ, plantou o mandado de prisão, plantou o mandado de soltura,
foi condenada por conta disso. Depois ela perseguiu um homem com o qual ela tinha tido uma discussão política, né? Ela disse que foi atacada, mas a gente viu as imagens. Na câmera não havia sido atacada coisa nenhuma. Ela saiu armada pelas ruas dos Jardins, em São Paulo, colocando em risco a vida de muita gente na véspera da eleição, né? E ela também foi condenada por isso. Então, o que acontece? Tanto que ela sabia o que estava acontecendo, sabia o que tinha feito, se espirulitou para os Estados Unidos, depois para a Itália, achando que ia ficar inalcançável, fez até um lelelele, vocês não me pegam, foi pega. Né? E aí está presa, esperando o julgamento da extradição dela. O que acontece, Fabiola, é que a Câmara dos Deputados não morre de amores pela Carla Zambelli. Nem o bolsonarismo, que é o grupo político da qual ela faz parte, morre de amores pela Zambelli. Pelo contrário, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse, né, mais de uma vez, que atribui a ela, inclusive, parte da derrota, da culpa pela derrota na sua reeleição, porque ela, ao perseguir um eleitor negro nas ruas de São Paulo com uma arma, um argumento bastante forte, né, na véspera do segundo turno, ela tirou o voto dele, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ele perdeu, claro, por culpa dele, mas isso aí é claro que não ajudou nada. Então, o bolsonarismo também não morre de amor por ela, mas a Carla Zambelli acaba sendo usada, né, sempre que possível, na argumentação do Congresso Nacional. E neste caso, não foi a Carla Zambelli que foi salva, isso é na minha avaliação. Ao salvar a Zambelli, a Câmara avisou o Supremo Tribunal Federal que vai blindar quem rouba emenda. Foi uma ação corporativista, né? Foi um recado ao Supremo, porque o Supremo tinha ordenado, a Câmara tinha decretado a perda de mandato da Carla Zambelli através da condenação. Só que aí a Câmara fez o quê? Não. Quem vai dizer quem tem que ter, quem não tem que ter mandato, somos nós, ignorando que sim, a Justiça tem essa prerrogativa. E aí, o que eles fazem? Eles fazem isso porque estão de olho, que agora no início de 2026, com o fim dos julgamentos da trama golpista, começa o julgamento de outra trama, do orçamento secreto. Aquele em que deputados, senadores enviaram bilhões de reais, ou para suas bases, ou para ninguém sabe aonde, né, em dinheiro, sem prestar conta, sem transparência. Alguma parte desse dinheiro foi para ajudar a base, com fins eleitorais ou não importa. Parte, na verdade, virou caixa 2 pelas investigações, e parte deve ter virado coquetel de camarão em alguma festa por aí, porque acabou entrando no bolso dos deputados e senadores. Ao que tudo indica pelas investigações e pelos deputados e senadores que já foram investigados a respeito, e tem muito mais para vir. Tanto é que uma parte do receio do próprio Supremo Tribunal Federal com o impeachment vem do fato de que deputados e senadores não vão aceitar serem investigados e punidos por crimes que tenham cometido com relação a desvio de dinheiro. E aí, o que tem a ver Carla Zambelli com isso? A Câmara dos Deputados manda um recado para o Supremo Tribunal Federal que vai fazer a mesma coisa, vai blindar, né, qualquer pessoa que o Supremo mande, né, perder o cargo. E aí, estão de olho exatamente nesta questão das emendas, Fabiola. E olha, isso aí é uma bomba que vai vir muito em breve, é uma bomba gigantesca. A gente até vai falar, e para finalizar, a gente vai ter tempo de falar do caso Glauber, mas tem muita gente nas redes que já está falando assim, não, gente, tem que, olha, foi de um lado, foi do outro. Gente, isso é um falso paralelismo, pelo amor de Deus. É a aula número 1 de retórica. É falar, você tem 2 casos, os 2 casos não foram cassados, significa que os 2 estavam na mesma situação. Vai, gente, vocês podem mais do que isso, né? O caso do Glauber, né, você pode discutir, etc e tal, mas é totalmente diferente de um caso de uma pessoa condenada por 2 crimes, né, que todo o Brasil viu um deles acontecer a olhos vistos, a céu aberto, né? E essa pessoa, na verdade, já estava para cumprir pena. Né? Ela atacou instituições, ela saiu de mão armada. E no final das contas, perceba o seguinte, a Carla Zambelli não levou nem gancho. E o Glauber pegou 6 meses de gancho, né, pela agressão ao militante que estava xingando a mãe dele. Eu não estou justificando a agressão. Eu estou falando que, pelas regras da Câmara dos Deputados, isso aí ou era reprimenda por escrito ou gancho. Né? Ele levou um gancho depois de muita articulação. E a Carla Zambelli nem precisou de tanta articulação assim para nem gancho levar. Né? Moral da história, com base nisso, você passa aqui, ó, que imagem. Ó,
deputado pode correr atrás do outro armado, o deputado pode invadir a justiça. E só para lembrar, Fabiola, Chiquinho Brazão, que é acusado de mandar matar Marielle Franco, quase se livrou pela mesma tipo de votação. Mesmo com toda a pressão da opinião pública, faltou 20 votos para ele se livrar. Bom, mas será que o resultado da Câmara pode passar por alguma mudança? Isso pode ser contestado de alguma maneira? Ela ainda pode perder o mandato? Ela ainda pode ficar inelegível? Bom, vamos buscar aqui alguém que entende bastante disso. Está chegando conosco ele, Marlon Reis. Estava com saudade, nunca mais apareceu por aqui. Bom dia, doutor Marlon, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto, também estava com saudade. Hoje é aniversário do Josias. É verdade. Oh, parabéns. Obrigado. A Fabiola vai trazer o Josias com todo entrevistado agora. Ai, que eu adoro o Josias, eu quero que ele ganhe muito parabéns. Felicidades, muitos anos de vida. Somos dois vegetarianos. Ontem foi o meu aniversário. Foi seu aniversário? Olha Parabéns! Ai, parabéns! Parabéns! Os Nossa, vizinhos, quantos parabéns. aniversários! Quanto sagitariano? Eu gosto de sagitariano, é bom. Vamos embora, doutor Marlon. Quer dizer, ontem a Câmara livrou Carla Zambelli. Pergunta número 1, foi correta a decisão da Câmara? Não foi. Pergunta número 2, isso pode ser revertido no Supremo Tribunal Federal? Bom, juridicamente a Câmara tinha poder para fazer o que fez. Houve uma mudança na redação do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição para apenas... Vocês lembram que até 2013 ainda era pior, porque eles faziam isso e com voto secreto. O voto era secreto para esse tipo de votação, de deliberação do Congresso. Ontem, o que eles fizeram? Aplicaram o tal parágrafo 2º do artigo 55, que realmente prevê esse novo escrutínio aí da parte da Casa Parlamentar, integrada no caso, pela deputada, a Câmara, e dando esse poder para que a Câmara decida sobre a manutenção ou não do mandato. As questões políticas envolvidas aí foram muito bem avaliadas pelo Josias e pelo Sakamoto. Eu estou só dizendo que não há como questionar o poder da Câmara de decidir o que decidiu ontem. Mas eu quero acrescentar uma outra coisa, algo que não está exatamente no debate. Como é que se vai manter o mandato de alguém que não pode exercê-lo, que abandonou o país mediante fuga? Ela, primeiro, como bem lembrou o Sakamoto, foi para os Estados Unidos, de lá para a Itália. Ela não exerce mandato de deputada e, enquanto o regimento interno da Câmara determina que, para sair do país, o deputado ou deputada precisam comunicar à mesa da Câmara e informar a data do retorno. Então, é simplesmente abandono de função. Eu acredito que a mesa possa reconhecer e deva reconhecer renúncia tácita, enquanto esses parlamentares estão presos, ou, no caso dela, até foragida e presa, na verdade, no exterior, não faz sentido que possa ser tratada como se normalmente deputada fosse, porque de fato não é. Houve abandono da função para tratar de um interesse maior dela, que no caso era uma tentativa de manutenção do estado de liberdade, coisa que ela não conseguiu fazer. Agora, perdão, Fabiola, à luz desse artigo 55 e do parágrafo mencionado por você, Marlon, como se explica que o Supremo, ao condenar, e aconteceu isso no caso da Zambelli e também no caso do Alexandre Ramagem, inclui no acórdão condenatório a anotação de que a Câmara deve providenciar a cassação do mandato por ato da mesa e não submetendo a decisão ao plenário. Por que o Supremo faz isso se existe esse parágrafo no artigo 55 que permite à Câmara transferir a decisão final para o plenário? Em que se baseia o Supremo para dizer que um simples ato da mesa seria suficiente? Bom, o parágrafo 2º, ele textualmente diz que a perda do mandato, eu estou até lendo o dispositivo aqui,
A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político. Então, a decisão pela Constituição é da Casa Legislativa e não só da mesa. O que pode ser discutido é que o artigo 55, olha aqui, eu também vou ler para ficar claro. Diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador, aí vem o inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, aqui não está falando que pode perder o mandato. Está determinando, perderá o mandato. É como se fosse apenas uma solenidade por um zelo pelo prestígio do próprio legislativo, que essa solenidade incorpore uma decisão da Casa Legislativa. Essa é uma interpretação possível, que não é dado à Câmara deixar de retirar o mandato, mas que passa por ela, por razões de solenidade, uma manifestação final decretando oficialmente essa perda. Como o texto constitucional diz, perderá o mandato, talvez possa se discutir isso sob essa perspectiva, mas que a decisão é da Câmara ou do Senado, conforme o caso, é sim por força do que diz expressamente a Constituição, não apenas a mesa. Agora, eles vão recorrer, como disse o Lindenberg, eles vão recorrer ao Supremo. O Supremo, então, não vai poder decidir sobre isso? Então, a questão é, se o Supremo entender, como eu estou falando, que essa determinação é cogente, é mandatória, não há espaço para outra posição da Casa Congressual, pode dizer o seguinte, olha, a Câmara dá a palavra final, mas apenas para decretar a perda efetiva do mandato. O problema é a redação da Constituição. A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. Eu creio, a posição do Supremo até agora tem sido essa, a de preservar a decisão da Casa do Congresso integrada pelo condenado. Pode ser que mude. Se quiser ser mais apegado ao texto da Constituição, o tal perderá o mandato, o Supremo pode sim inovar. Eu tô um pouco confusa. O Supremo não pode fazer nada, mas pode fazer alguma coisa. Tá difícil entender isso no geral, né? Ele não vem fazendo, tem um aspecto, né? Tem um aspecto, né? Se nós formos considerar, e você tem razão, tem uma dubiedade ali no texto constitucional, mas se nós formos admitir que a Câmara possa fazer o que fez ontem, na prática é descumprir uma ordem judicial. A Carla Zambelli é um zumbi, é uma morta política, por assim dizer. Está presa em Roma, não vai exercer o mandato. Ela está em cana. Se estivesse no Brasil, estaria em regime fechado, foi condenada a 10 anos. Se nós formos admitir que o Congresso possa fazer o que a Câmara fez ontem, o Congresso Nacional vai virar uma instância revisora do Judiciário e da Suprema Corte. Não estamos falando de instâncias inferiores, estamos falando de decisão transitada em julgado e recorrível, né? Parece absurdo, não, doutor Marlon? Por isso que eu falo, até agora, o Supremo vem se mantendo nessa posição de aceitar, por força da redação desse parágrafo 2º do artigo 55, que a Casa Legislativa decida. Mas eu volto a frisar, a redação do dispositivo perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, talvez seja o caso, sim, de o Supremo, agindo com mais força, com mais vigor, fazer cumprir exatamente o que diz a parte principal, né? É o tal caput. Quando você pensa em técnica de interpretação da norma, os parágrafos, eles não podem dizer mais do que a parte principal, o tal caput do dispositivo. E lá em cima, ele está dizendo, perderá o mandato. Essa confusão toda, Fabiola, é por causa disso. No mesmo dispositivo tem, perderá o mandato, e lá no parágrafo tem, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado. Então, daí vem a perplexidade. Por isso é que eu falo,
o Supremo pode se valer da oportunidade e cravar. Ora, mandato perdido por condenação criminal, especialmente quando essa condenação criminal implica em privação completa da liberdade, ou seja, sequer existe possibilidade de ir ao Congresso para participar de qualquer sessão, então é perda do mandato pura e simples. As coisas deveriam ser ajustadas, talvez seja uma boa oportunidade para fazer isso. Doutor Marlon, bom dia, Sakamoto aqui, prazer ter o senhor conosco. Dentro dessa discussão que a gente está fazendo, hipoteticamente, a Carla Zambelli, se ela for extraditada, né, vier para cá, ficar presa, né, ou seja, o que a Câmara está fazendo com a decisão de ontem, por mais que tenha jogado nessa brecha de interpretação, mas o que a Câmara está falando é o seguinte: olha, nós queremos continuar pagando salário para alguém que vai estar preso e não pode cumprir suas funções, é isso? Na prática, sim. É isso que acontecerá, porque no regime de prisão, regime fechado, ela não terá a disponibilidade para atuar cumprindo seu mandato parlamentar. Então, isso realmente é um absurdo do ponto de vista de uma análise institucional por cima do problema. Agora, em relação às faltas, porque esse é um outro caminho, né? Ontem teve até essa questão relacionada a Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, e eles podem ser cassados. O Alexandre Ramagem tem a condenação, eu acho que também é por esse ponto que o senhor mesmo falou, né? Eu não sei se ele também se enquadraria, o Alexandre Ramagem, na mesma situação que a Carla Zambelli, mas como eles não estão aqui, estão fora do país, foram dados a eles 5 dias para trazer as alegações, enfim, se manifestarem. Agora, a questão de a perda de mandato por faltas, isso pode acontecer com a Carla Zambelli? Poderia ser um outro caminho para ela perder o mandato? Pode acontecer sim, justamente pela inviabilidade da participação nas sessões da Câmara, pode vir a acontecer com ela o que já fizeram outrora, né? Mas eu gosto de frisar isso. Na minha leitura, eles não são deputados em situação de falta. Eles são parlamentares em situação de abandono de função. O abandono de função tem uma conotação jurídica completamente diferente e corresponde, na prática, a uma renúncia, porque eles deixam de cumprir as suas atividades, fizeram isso voluntariamente e não sequer deram a saber a própria casa que integram. Então, eu repiso isso. Mas, sim, voltando à sua pergunta, também pode ser esse um caminho que aguarda esses parlamentares, incluindo a própria Carla Zambelli. Bom, vamos abrir o caminho. À luz do que aconteceu, só uma última dúvida, Quero ir para o Glauber, quero o caso do Glauber. O que aconteceu na Câmara diz respeito ao mandato dela. Salvaram o mandato da Carla Zambelli, que agora pode ser cassado ou por excesso de faltas ou por renúncia. Ela até insinuou que interessava a ela preservar a dignidade, que depois ela poderia renunciar. Mas, em relação à inelegibilidade dela, a perda dos direitos políticos, quanto a isso não há dúvida, né? A sentença do Supremo é categórica, é peremptória, diz que ela perdeu os direitos políticos e nada pode restituir a Carla Zambelli a sua elegibilidade. Nesse aspecto, o que foi deliberado pelo Supremo está mantido, é isso? Ela é inelegibilíssima, por 2 razões. Primeiro, pela suspensão dos direitos políticos e também pela inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa. Mesmo com essas alterações que fizeram este ano, com a lei complementar 219, que inclusive está sendo questionada no Supremo e deve estar em julgamento logo no começo do ano, eu vou antecipando para vocês aí, não terminou essa polêmica sobre as alterações da lei da ficha limpa. O Supremo ainda vai falar sobre isso. Mas enquanto isso não acontece, mesmo assim, ela está tanto com os direitos políticos suspensos, como também inelegível desde o dia em que houve a condenação. Ela não tem a menor possibilidade de participar das próximas eleições. Eu não saberia cravar até quando, porque eu não estou na memória agora com a pena que foi imposta a ela. Se alguém
souber, pode me 10 ajudar. anos. Mas ela, Então, 10 anos de 10, prisão, né? doutor Aí, Marlon. antes disso, sem nem pensar ela voltar a ser candidata.